Quando nós começamos a ver, a falar sobre investimentos, assistir sobre investimentos, estudar sobre isso, logo nós pensamos, tá, mas quais serão meus primeiros investimentos? Isso é muito comum. Então, pensando nisso, o vídeo de hoje nós vamos ver um top 3 investimentos para iniciante e até o final desse vídeo eu vou falar desses 3, qual que eu acredito ser o melhor investimento para iniciante. Fala piazada, eu sou o Wellington e sejam muito bem-vindos a mais este vídeo do canal. A primeira coisa que você deve fazer, além de ter calma, é sempre ir estudando e ver qual que é o investimento que se enquadra melhor ao seu perfil, ao seu valor também a ser investido, o que você mais se identifica. Então estudar é muito importante. Mas isso nós estamos cansados de saber que nós precisamos estudar para não começar com o pé esquerdo, né? Nós temos que começar com o pé direito. E o assunto é mesmo qual é o investimento para nós começarmos. Pensando nisso, nós separamos aí um top 3. Eu separei um top 3, tá coçando. Faz hora que tava coçando. Pensando nisso, eu separei um top 3 de investimentos para iniciantes. E vamos começar pelo primeiro, que é o CDB de liquidez diária. Antes de mais nada, este vídeo não é recomendação de investimentos, tá? Eu trouxe 3 opções de investimentos aí para iniciante para você verificar se faz sentido para você e assim, se fizer sentido, você começa seus estudos, começa seus investimentos, tá? CDB, Certificado de Depósito Bancário. Saiba que se você comprar este título, um CDB, se você adquirir, se você investir em um CDB, você vai estar emprestando o seu dinheirinho a uma instituição bancária, porque os CDBs são emitidos por bancos. E este empréstimo, obviamente, a troco de uns juros, iríamos emprestar de graça, assim, de mão beijada. Esses juros podem ser pré, pós ou híbrido. Pré-fixado, pós-fixado ou híbrido. Pré-fixado é quando nós já sabemos a taxa quando nós emprestamos nosso dinheiro, quando nós adquirimos um CDB, por exemplo, 10% ao ano, 12% ao ano, 14% ao ano, 6% ao ano, enfim, é pré-fixada essa taxa. Pós-fixada é quando é atrelada ao índice. Por exemplo, o famoso CDB que rende 100% do CDI. O CDI é o índice que ele está atrelado. Então é pós-fixada. A taxa, né, os juros vai variar conforme o CDI neste exemplo. Híbrido, que é uma junção das duas. É uma taxa pré-fixada, mas um índice. Um exemplo disso é um CDB que rende ali, sei lá, 3%, 4% mais o IPCA, que é o índice da inflação. Então é híbrida. Tem taxa pré-fixada e o IPCA. A segurança do CDB é a segurança basicamente do Fundo Garantidor de Crédito, que é o FGC, que garante que você tenha um reembolso de R$250 mil por CPF, limitando a 1 milhão. E eu falo isso porque os CDBs são emitidos por bancos, essa instituição FGC são mantidas pelos esses bancos. Então vamos supor que você investiu em um CDB de uma instituição bancária que ela veio à falência. Se ela faliu, o FGC vai te ressarcir nessas condições que eu mencionei. Sobre a liquidez dos CDBs, existem vários tipos de liquidez, tanto diária quanto de 1 ano, 2 anos, 6 meses, 3 meses, e 5 anos e assim por diante. Mas o CDB que nós estamos falando em questão é liquidez diária. Inclusive, quando nós estamos falando de início, nós estamos iniciando nossos investimentos, é imprescindível que nós escolhermos investimentos com liquidez diária, quer seja CDB ou não, porque ao longo do tempo você vai encaixando, você vai aprendendo na prática e você vai aprendendo como funciona. Então, caso você queira fazer alguma movimentação, você com liquidez diária, você vai ter mais liberdade para fazer essa movimentação com os seus investimentos. E da mesma forma que a liquidez é variada, a rentabilidade dos CDBs também pode ser variada. Quando nós estamos falando de liquidez diária, a rentabilidade provavelmente vai ser menor do que outros CDBs com liquidez que não é diária, com vencimento mais para frente. Muito comum nós encontrarmos liquidez de 100% do CDI, tem algumas opções também de 110% do CDI. Enfim, a rentabilidade vai ser aí variada conforme aí o título que você encontrar no mercado. Nós já vamos falar um pouco melhor sobre isso. Outra coisa, vamos falar primeiro que entre uma outra coisa, investimento inicial, o CDB você vai conseguir encontrar aí facilmente um investimento inicial a partir de R$1, né? Mas também pode variar, pode ser R$1, R$100, R$1.000, vai depender muito do CDB que você vai encontrar. Os custos de um CDB, nós vamos considerar que não vai ter custo, quase todas as instituições já não cobram para você comprar um CDB, né? Então você não vai ter taxa ali para você comprar. E alerta, caso você tenha taxa para comprar um CDB na instituição bancária que você está utilizando atualmente, repense, porque a maioria mesmo realmente não cobram
cobram taxa, não cobram custo nenhum para comprar o seu CDB. Já em relação aos impostos, CDBs possui sim imposto de renda, de acordo com a tabela regressiva que você está vendo na tela agora, e possui também o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, de acordo com essa tabela A. E de forma bem objetiva, isso é um CDB, né, com a sua rentabilidade, com a sua liquidez. Existem várias opções de certificado de depósito bancário, mas para um top 3 de investimentos para iniciantes, é muito importante um CDB com liquidez diária. Outra opção de investimentos para iniciante é o Tesouro Selic. Tesouro Selic é o título do governo do programa Tesouro Direto, que é o programa do governo junto à B3. Ou seja, adquirir um título do Tesouro Selic, você também está emprestando seu dinheiro a uma taxa de juros. Porém, aqui você está emprestando para o governo. E o governo, ele é considerado, os títulos do governo é considerado os mais seguros do mercado, porque a segurança aqui, a garantia é o governo. E o governo, ele tem alguns poderes na mão, alguns poderes bem básicos, como imprimir mais notas, aumentar os impostos, criar mais impostos, criar mais títulos, captar mais recursos do mercado financeiro. Enfim, ele pode fazer várias coisas, vai estragar, vai fazer muita cagada, vai aumentar a dívida pública, mas ele pode fazer várias coisas para pagar os seus credores. Por isso que nós falamos que o governo ele tem uma maior segurança, né, ou talvez a maior segurança aí dos títulos que nós estamos falando. Inclusive, um título de renda fixa, tá? Esqueci de mencionar, o CDB também é um título de renda fixa. A sua liquidez do Tesouro Selic, presta atenção, tá? A sua liquidez pode ser D0 ou D+1. Se você resgatar o Tesouro Selic, solicitar o resgate do Tesouro Selic até 1 da tarde, até as 13 horas, em dias úteis, você vai receber o seu valor, o valor do Tesouro Selic, no mesmo dia, lá na sua conta da corretora, o banco, por onde você investiu. Agora, solicitou após a 1 da tarde, ele vai ser D+1, vai pagar no próximo dia útil. E aí um alerta, porque se for numa sexta-feira, por exemplo, vai cair somente lá na segunda. Então tome cuidado caso você precise de dinheiro muito que imediato. O investimento inicial do Tesouro Selic vai girar sempre em torno de 100 e pouquinho, 100 e alguma coisa, a fração de um tesouro. Vai depender muito quanto está a taxa Selic. E falando sobre custo do Tesouro Selic, para você comprar um Tesouro Selic, não é para ter custo com corretagem, né? Taxa de corretagem, porque a maioria dos bancos e corretores já não cobram taxa para renda fixa em geral e Tesouro Selic também. Mas tem um custo aí embutido no Tesouro Selic, que é uma taxa da B3, taxa de custódia, é uma taxa pequena, mas existe sim, é de 0,20% sobre o valor que você tem investido. Porém, contudo, entretanto, todavia, você consegue ter isenção dessa taxa. Existe uma regrinha aí. Se você tem um valor investido no Tesouro Selic inferior a R$10.000, você tem isenção dessa taxa. Agora, se você possui um investimento acima de R$10.000, você vai ter essa taxa no valor excedente dos R$10.000. Exemplo, tem R$11.000 investido, você vai ter uma taxa de 0,20% sobre os R$1.000. E essa taxa é cobrada 2 vezes o ano. Uma vez de 0,10, outra vez de 0,10%. Outra coisa no Tesouro Selic são os impostos. Da mesma forma do CDB, o Tesouro Selic também possui a tabela regressiva do IR e também possui a tabela regressiva do IOR. E falando sobre um pouco mais do Tesouro Selic, que é um investimento muito famoso, um investimento sim interessante para investidores iniciantes, principalmente que essa segurança é uma segurança do governo. Quem está começando a investir preza muito pela segurança e assim um investimento muito interessante. Mas antes de nós falarmos mais sobre o Tesouro Selic, vamos ver a terceira opção, que são os fundos imobiliários. Fundos imobiliários para investidor iniciante? Sim, por que não? Caso você queira já iniciar na renda variável, porque fundo imobiliário, diferente de Tesouro Selic e CDB, é renda variável. Os fundos imobiliários é uma opção para que caso aquele investidor já queira começar aprendendo renda variável. Fundos imobiliários nada mais são que um grupo de investidores que decidem construir empreendimentos, fazer empreendimentos imobiliários e a partir daqueles empreendimentos, com o lucro daqueles empreendimentos, por exemplo, aluguéis, distribuir aos seus cotistas, porque as cotas desse fundo imobiliário, desses investidores, são disponibilizadas em bolsa de valores. Então, você vai comprar cotas de fundos imobiliários em bolsa de valores. Tem vídeos mais específicos sobre fundos imobiliários que eu vou deixar aqui na descrição. Inclusive, é um vídeo bem antigo que eu acho que eu vou atualizar. E o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo explicando com mais detalhes o que são fundos imobiliários. Eu tenho um vídeo, só que é bem antigo, bem lá no inicinho do canal. Se quiser que eu atualize esse vídeo, deixa aqui nos comentários. A segurança dos fundos imobiliários aqui não tem FGC, não tem governo, não tem nada disso aqui. Nós estamos falando de renda variável. Então, sim, é bem menos seguro
tem um risco maior envolvido do que os outros títulos que nós mencionamos, outros investimentos que nós mencionamos anteriormente. Por isso que eu falo, é sim para um investimento para iniciante, para você começar ali em renda variável, só que saiba que existe sim um risco envolvido maior que os outros títulos. A liquidez do tesouro, a liquidez nos fundos imobiliários, ela pode ser D0 ou D+2. Por quê? Vamos supor que você tem cotas dos fundos imobiliários. Se você vender essas cotas dos fundos imobiliários, ela vai cair na sua conta da corretora em D+0. Entretanto, você pode utilizar esse D+0, esse saldo que está na corretora, para comprar outros fundos, para comprar ações, comprar outras coisas no mesmo dia em bolsa de valores, de acordo com aquele saldo ali com que você tem, que você vendeu. Porém, se você quer sacar esse dinheiro, né, da venda das suas cotas, você quer sacar esse dinheiro, você precisa esperar o D+2. Só que tem uma liquidez diferente aí, porque a rentabilidade do tesouro, oh meu Deus, a rentabilidade dos fundos imobiliários existe duas formas, né? Existe o ganho de capital e existe a rentabilidade mesmo, que é a renda dos fundos imobiliários. Então, o ganho de capital é muito simples. É quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, por exemplo, a R$10 e vende a R$10,50. Esses 50 centavos, que é a diferença, é o seu ganho de capital. E a liquidez desse ganho de capital é D+0 para você comprar no mesmo dia e D+2 caso você queira sacar, caso você queira fazer o TED para sua conta bancária, né? Tirar da corretora para sua conta bancária. Agora, o rendimento que podemos entender que são os aluguéis dos fundos imobiliários, esse rendimento vai cair na conta da corretora de acordo com a distribuição ali da cota dos fundos imobiliários que você tem, e aí sim você vai ter uma liquidez diária que você vai poder já mandar para sua conta da corretora no dia que cair lá na sua conta. Como funciona esses rendimentos? Os fundos imobiliários vão distribuir os seus lucros, as suas rendas para os seus cotistas de forma proporcional, igual. Isso você vai receber de acordo com a quantidade de cota que você tem. Então, por exemplo, o fundo X vai distribuir R$1 por cota. Se você tem uma cota, você vai receber R$1. 10 cotas, R$10 e assim por diante. E falando sobre o investimento inicial, né? Na verdade, o investimento mínimo de fundos imobiliários varia muito. Pode ser ali desde R$10 até 100, 200, 300, R$1.000, vai depender muito do fundo imobiliário. Inclusive, menos que R$10. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque não é por... Posso ajudar com isso. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque não é porque o fundo imobiliário está com um custo, na verdade, um preço baixo, que ele está barato, tá? Então, antes de sair comprando, você tem que estudar bem sobre isso. E quais são os custos dos fundos imobiliários? Também não é para ter custo aqui não. Taxas de corretagem para compras e vendas de fundos imobiliários, muitas corretoras e bancos já zeraram. Já falando dos impostos para fundos imobiliários, aqui tem duas formas também. Lembra que eu falei? Tem duas formas de ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. Com o ganho de capital, que é com a valorização da cota, e os rendimentos, que é a distribuição dos aluguéis, distribuição do lucro dos fundos imobiliários. Para o ganho de capital, você vai fazer o quê? A valorização, o exemplo que nós falamos de comprar a R$10 e vender a R$10,50, sobre esses 50 centavos, você tem que pagar 20% de imposto de renda. E este imposto de renda não é deduzido já na fonte. Você tem que recolher ele e pagar uma DAR. O imposto de renda do Tesouro Selic e do CDB já é deduzido na fonte, você já recebe limpo lá na sua conta. Agora, a outra forma de renda dos fundos imobiliários, que é a rentabilidade mesmo, né, que é a distribuição dos aluguéis, distribuição do lucro, é isento de imposto de renda, até pelo menos no momento que eu gravo esse vídeo, né, porque não sabemos até quando vai ser isento. O dinheiro que cai lá na conta dessa corretora já é limpo para você utilizar como bem entender. E sim, os fundos imobiliários é sim uma opção para investidor iniciante, só que lembre-se, né? Sempre com calma, investindo muito pouco, entendendo primeiro aonde você está indo, onde você está pisando. Então, quer começar lá na renda variável, quer entender, fundos imobiliários é uma opção aí a se pensar para começar os seus investimentos. E agora, já conhecemos o top 3. Desse top 3, vamos ver, na minha opinião, qual que é o melhor para o investidor iniciante. E nós temos que considerar algo que é muito importante, é o perfil, os objetivos de cada pessoa com os investimentos, porque o melhor investimento para mim pode ser diferente para você. Então, já deixo claro, não é recomendação, e da mesma forma, pode ser que de acordo com os seus objetivos, com o que você acredita ser importante dentro do investimento, as características do investimento, possa ser diferente. Mas, na minha opinião, o melhor investimento entre esses três é sim o CDB de liquidez diária. Porque a sua segurança é
inferior ao Tesouro Selic, mas é uma excelente segurança também. Tem o FGC por trás. Se você procurar bons bancos emitindo esses títulos, bancos lucrativos, existe uma segurança maior ainda. E quando nós falamos de liquidez, ele possui uma liquidez mais ágil que o Tesouro Selic. E aqui, falando em liquidez, é onde eu vejo uma característica muito importante dos CDBs, porque quando você está iniciando seus investimentos, você precisa de liquidez diária, porque você está aprendendo. A chance de você movimentar os seus investimentos é muito grande. Ah, não fez sentido esse CDB, não fez sentido esse investimento, quero trocar, agora eu aprendi esse outro, né? Você vai movimentando até você encaixar ali uma estratégia de investimentos e uma carteira de investimentos. Então, se você não tiver investir nesse início em títulos que não são de liquidez diária, você vai ter dificuldade de se fazer desses títulos, e aí você pode até perder dinheiro com isso. Então é muito importante ter liquidez diária. Quando nós falamos de rentabilidade, existem opções de CDBs no mercado com liquidez diária que possuem uma rentabilidade melhor que o Tesouro Selic. E se você percebeu, não estou nem mencionando os fundos imobiliários, que para investidor iniciante que está iniciando, está entrando agora nesse universo, é legal não pensar muito em renda variável. Claro, se você quiser se arriscar em renda variável, quiser já aprender na prática como que é, também não é de tão ruim, né? Só vá com calma. É muito importante você iniciar os seus investimentos. Se você só está estudando, só está vendo, às vezes, vídeos, vendo por aí ou conversando sobre investimentos, às vezes na prática é um pouco diferente. Por isso que eu sempre falo, comece com pouco, mas comece, porque na prática você vai aprendendo, você vai aperfeiçoando. Você vai descobrindo o seu perfil de investimentos e aos poucos você vai moldando aí a sua carteira de investimentos. No longo prazo, com certeza você vai ter sucesso aí com os seus investimentos. E eu quero fazer também, eu vou fazer um vídeo falando sobre esse CDB, na verdade um CDB específico, tem liquidez diária, mas um CDB específico, que eu acredito que é o melhor aí para o investidor iniciante. Só que daí vai ser um vídeo dedicado a esse CDB, nós vamos ver de uma forma mais completa. Esse vídeo eu vou postar logo no canal, tá? Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Logo que eu subir esse vídeo, você vai saber e vai poder assistir, não é só esse vídeo, como vídeos sobre investimentos, finanças, crescimento profissional e assim por diante, tá? Te ajudei de alguma forma com esse vídeo? Deixe o seu like, assim você me ajuda demais a continuar com esse trabalho. Obrigado pela sua presença nesse vídeo, pela sua companhia. Te vejo no próximo vídeo, hein? E até mais.